Zacarias, capítulo 8. É penúltimo sermão dessa série, a vocação profética da igreja. A gente vai ler o capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho um grande zelo de Sião, e com grande indignação tenho o zelo dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão um arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Você pode ler comigo essa afirmação última? Eles serão e eu em verdade. Assim diz o Senhor dos exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho. Não havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos exércitos, porque haverá a sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei com que o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos exércitos: como pensei em fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos exércitos, não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nestes dias. Não temais, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o jejum do 4º mês, e o do 5º, e o do 7º, e o do 10º, serão para a casa de Judá uma grande tristeza e cansaço. É isso que tem aí, irmão? Tem o quê? Diz aí o quê? E festa. O jejum vai se tornar em regozijo, alegria e festa. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos, poderosas nações, buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Vamos ler juntos o último versículo. Ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão:
e iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos, vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Estamos aqui em fraqueza, Senhor, no teu altar. Tem misericórdia, Senhor. Tua palavra foi lida aqui essa noite. Ó Senhor, só o Senhor é suficiente para todas essas coisas, Pai. Queremos ouvir a Tua voz aqui. Por Tua graça, Senhor, fala conosco. Abre, Senhor, quebra barreiros. Quebra, Senhor, muralhas, dureza de coração, cegueira espiritual, rancor, ressentimentos, para que nada, Senhor, seja um empecilho para ouvirmos a Tua voz aqui nesse lugar, Senhor. Livra-nos das dispersões, do banheiro, do celular, do ar-condicionado, do jogo, de qualquer coisa, Senhor, ao nosso redor. Livra-nos disso e nos abençoa, Pai. Nós estamos aqui sendo tão abençoados, vendo aqui um testemunho da Tua graça, Senhor, cantando a Ti, louvando ao Senhor, entregando a Ti dízimos, ofertas, um privilégio tão grande, Senhor, dedicar ao Senhor uma parte do nosso sustento, porque é o Senhor quem nos sustenta. Então pedimos também, nos abençoa nessa matéria, Pai, a todos, desde o mais novo que ganha a mesadinha do Pai, até o mais velho que ganha a aposentadoria, sejamos fiéis ao Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Oh, nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, irmãos, semana passada, quem esteve aqui, o contexto entre Ageu e Zacarias é o mesmo. Mas tem pessoas que não tiveram e eu acho que a gente precisa prestigiar também. O contexto do texto que a gente leu aqui, do profeta Zacarias, é o seguinte. O povo no Antigo Testamento, chamado de judeus, povo de Judá, que tinha como capital Jerusalém, passou 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos aproximadamente. Até que um novo império surgiu com força, assim, grandiosa, e conseguiu subjugar o império da Babilônia. Esse novo império era chamado Império Medo-Persa. Quando esse Império Medo-Persa assumiu o poder, eles resolveram liberar o povo, que era escravo na Babilônia, para voltar para a sua terra. O que é que eles deviam fazer na sua terra? Reconstruir. Jerusalém, no caso aqui, estava uma tristeza, uma pobreza só, destruição. A gente está falando aqui mais ou menos do ano 520 a.C. Então faz muito tempo. 520. Jerusalém estava uma tristeza. O palácio do rei estava destruído. As muralhas de Jerusalém destruídas. O templo do Senhor em ruínas. E o povo volta para Jerusalém, não todos que foram. A grande maioria dos que saíram para o cativeiro babilônico não voltou. A grande maioria continuou lá na Babilônia. Muitos tinham feito a vida, não só na Babilônia, mas se dispersaram um bocado de nações e eles continuaram lá vivendo sua vida. O fato é que poucos voltaram e os poucos que voltaram tinham uma grande missão. A missão era reconstruir a vida, reconstruir o templo, reconstruir a cidade, reconstruir a vida, né? Assim, a família, reconstruir a história. Era uma grande missão, não era fácil aquela missão que o povo viveu. Quando eles voltaram, estabeleceram ali as bases do templo, só que passaram muitos e muitos anos e deixaram a casa de Deus de lado. Se acostumaram com aquele negócio, começaram a trabalhar, a estudar, cada um viver sua vida, assinaram um pacote da Netflix, e cada um foi vivendo aí a sua vida lá em Jerusalém. O templo foi ficando esquecido, completamente esquecido. Até que então, Deus levantou dois homens, chamados Ageu e Zacarias. E esses dois homens foram os profetas que Deus levantou no ano 520 a.C., para sacudir o povo, dar aquela
sacudida, para que o povo pudesse olhar de novo para a casa de Deus. Mas o interesse de Deus aqui não era simplesmente num templo, não era simplesmente num lugar assim fechado em que Deus pudesse habitar. Mas o interesse de Deus aqui era despertar o povo para a vida com Deus. Despertar o povo a respeito de que a nossa vida não é só trabalhar, a nossa vida não é só nascer, crescer, reproduzir e morrer, a nossa vida não é só o mercado, a nossa vida não é só dinheiro, a nossa vida não é só casamento, a nossa vida não é só filhos, a nossa vida é muito mais do que isso. Nossa vida é para Deus. E quando a nossa vida, o nosso coração está de fato no altar de Deus, todas as coisas que fazem parte da nossa vida, elas vão juntas ao altar do Senhor. Só que quando invertemos isso, ou seja, quando o nosso coração está longe do altar do Senhor, todas as coisas que fazem parte da nossa vida, elas vão se desintegrando também. Ageu é levantado por Deus para despertar o povo a reconstruir o templo, e nós falamos sobre isso no domingo passado. Mas Zacarias é um profeta que ele tem uma abrangência maior. A sua profecia é maior, ele tem 14 capítulos. O período de tempo da profecia de Zacarias também foi um pouco maior. Zacarias ele começa nesse contexto de Ageu, mas ele vai ainda além. O ministério de Zacarias talvez tenha durado aproximadamente 40 anos de profecia. Então, Zacarias ele vai mais ou menos até o ano 480 a.C. a sua mensagem. Zacarias é dividido em duas partes. A primeira, até o capítulo 8, ele tem uma série de visão a respeito daquele momento, do que estava acontecendo e também no futuro. Capítulos 7 e 8 é como se fosse aqui o clímax do texto de Zacarias, e daí em diante Zacarias continua desenvolvendo essa mesma ideia do capítulo 8. A meu ver, capítulo 8 de Zacarias, se você tem mais tempo de igreja e tem discipulado e tem uma caminhada maior, talvez você vai entender isso. Mas o capítulo 8, ao meu ver, é como se fosse o capítulo 8 de Romanos. Aquele texto lá de Romanos, que ele chega ao ápice e dali para frente ele continua desenvolvendo a mesma ideia. Assim é o capítulo 8 de Zacarias, pelo menos na visão que eu tenho da minha leitura aqui do texto do profeta Zacarias. O fato é que a abrangência de Zacarias era maior. E Zacarias é chamado por Deus, talvez aqui a palavra que fosse mais comum ao nosso meio. Zacarias foi chamado por Deus para lembrar ao povo da identidade que eles tinham. Identidade. Zacarias foi chamado por Deus para discipular esse povo. Esse povo que era o povo de Deus no Antigo Testamento. E o discipulado nada mais é do que o fortalecimento da nossa identidade em Deus, em Cristo Jesus. Agora veja, identidade é uma coisa que não é brincadeira, é um negócio muito sério. Especialmente para um povo que passou 70 anos no cativeiro. Especialmente para um povo que passou anos e anos aprendendo uma outra língua, uma outra cultura, uma outra identidade. Especialmente para um povo que volta para a sua terra e encontra a sua terra em ruínas. Alguns viram a glória do passado e passam agora a murmurar e reclamar da vida. É muito parecido com gente que passa um tempo fora do país, do Brasil, e quando volta começa a reclamar de um bocado de coisa que a gente vive aqui. Parece que aquele negócio causa um mal lá dentro da alma da gente e a gente perde a identidade. A nossa identidade vai ficando fragmentada. E Zacarias é chamado por Deus para lembrar isso ao povo, para lembrar de que o povo tinha uma identidade e aquela identidade estava em Deus e aquela identidade apontava para uma redenção, uma salvação que era muito maior do que aquela que eles estavam provando lá atrás quando voltaram da Babilônia e estavam reconstruindo. A casa de Deus não era somente um templo lá em Jerusalém, até porque aquele templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo Império Romano. A vida de Deus não era apenas dentro de Jerusalém, nas muralhas de Jerusalém que foram também reconstruídas. A história de Deus é uma história para todas as nações e a abrangência da presença de Deus é dentro de nós agora. Eu e você somos casa de Deus, ou seja, a presença de Deus na vida da gente é o que afirma e garante a nossa identidade.
E assim Zacarias é chamado por Deus. Por isso que no texto de Zacarias, que é grande, você vai ver Zacarias falando sobre o Espírito Santo de Deus. Ele diz, não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É no texto de Zacarias que ele vai falar sobre Jesus. Jesus que entrou lá em Jerusalém, montado no jumentinho, para cumprir a profecia que estava no texto de Zacarias. E muitas outras partes que Zacarias nos fala a respeito de uma realidade que é nossa hoje. É a nossa identidade. Nós vivemos um período em que a identidade ela também é algo fragmentado. Extremamente fragmentado. Tem dois ambientes que parecem provar bem a nossa identidade. Quem falou isso foi o pastor Ronaldo Lidório, naquele livro Liderança e Integridade. Ele fala que há dois ambientes que determinam, ou que melhor, que põem em xeque a nossa identidade. Primeiro é o ambiente do elogio, da afirmação, do reconhecimento, do mérito, da medalha. Você conseguiu alguma coisa, foi aprovado num vestibular, numa prova, num processo seletivo do trabalho. O elogio pelas suas virtudes, pelo seu conhecimento, pela sua maneira de lidar com as coisas. O elogio é um ambiente, muitas vezes nós não percebemos, mas a nossa identidade é duramente provada. Mas tem um outro ambiente também que é muito mais difícil, pelo menos parece que ele dói mais para a gente. O outro ambiente é o ambiente da crítica. É quando alguém está criticando você, alguém está falando mal de você, alguém não gostou do seu trabalho, alguém não gostou das suas decisões, alguém está contra você no seu trabalho, na sua escola. É um ambiente da crítica. Alguém está falando mal de você por trás. Alguém está de olho, com um olhar dividido para você. Esse é um ambiente de muito teste. Teste da nossa identidade, do nosso coração. O fato é que nós vamos ficando fragmentados. E o que aparece para a gente como solução hoje, não é um bando de tijolo e cimento para a gente levantar uma casa. Mas o que aparece para a gente, muitas vezes, como uma resposta, é o entretenimento. É a vida virtual, é o Instagram, é a vida das imagens, é a vida de aparência. Ou seja, nós muitas vezes queremos ser aquilo que nós mostramos nas redes sociais ou mostramos para as pessoas. Queremos ser reconhecidos a partir daquilo que nós mostramos para os outros a partir do nosso exterior. Por causa disso, nós investimos dinheiro em muito entretenimento. Por causa disso, nós investimos o tempo da vida da gente, enchendo a cabeça e a mente da gente de um bocado de coisa. Por causa disso, a gente investe tempo da gente investindo na nossa estética, no nosso corpo, em academia, crossfit e seja lá o que for. E por causa disso, a gente vai muitas vezes desintegrando a nossa alma sem nem perceber, porque a nossa identidade não está em nenhuma dessas coisas. E o texto de Zacarias vai lembrar um povo que estava com a identidade totalmente fragmentada, talvez até muito mais grave do que nós aqui, porque muitos não tinham nem aquele senso de pertencimento a uma nação, a um lugar. E eles estão sendo lembrados por Deus a respeito do que eles são em Cristo Jesus, mesmo 520 anos antes de Jesus Cristo ter nascido e ter feito a história como nós conhecemos aqui. Então olha para esse texto aqui, por favor, veja aí os versículos 1 e 2, eu queria que a gente fosse assim, bem didático no processo aqui, para ouvir a voz de Deus, porque a pregação, ou melhor, esse capítulo de Zacarias, ele é muito simples, e queria muito não complicar, porque eu não tenho nenhuma ideia minha hoje à noite, nem dia nenhum eu quero ter. Eu queria que a minha mente, o seu coração, o meu coração fosse cativo a Cristo, cativo à palavra de Deus. Veja o que ele fala aqui. Primeiro, Zacarias estabelece a base de tudo. A base de tudo, a base da nossa identidade, a base da nossa história como povo de Deus. Esse é o primeiro ponto. Zacarias está falando para o povo que não é só construir o templo, porque nós somos a casa viva de Deus, nós somos o templo ambulante de Deus, o povo que vive a presença de Deus por onde anda. Então Zacarias,
Primeiro ele vai estabelecer o terreno desse processo, e o terreno é o relacionamento de Deus conosco. O terreno não é o que eu e você podemos fazer para Deus, mas o terreno, o alicerce dessa estrutura da palavra, do reino de Deus, é o que Deus fez por nós, é o que Deus faz por nós, é o que Deus é na nossa vida, é a história de Deus. Então Zacarias, ele diz, porque é traduzido para a gente de uma maneira que a gente não consegue apreender bem o sentido lá no hebraico, que é o texto bíblico no original. Ele estabelece a base aqui, versículos 1, 2 e 3, e Zacarias diz assim: assim diz o Senhor, Ele que é Senhor dos exércitos, Ele fala, eu tenho grande zelo de Sião, grande zelo e grande indignação, com grande indignação, eu tenho zelo dela. Essa palavrinha, zelo aqui, no original, ela está falando a respeito de um amor ardente, forte. É um verbo forte lá no hebraico, como é traduzido para a gente, não dessa forma. É um Deus que é zeloso, que zela por nós. Às vezes, algumas Bíblias traduzem de uma palavra que é mal entendida, que é ciúme. Ciúme é uma palavra que ela carrega uma mensagem muito negativa, não é? Assim, a pessoa que tem ciúme do outro. Muito negativo, até porque esse tipo de relação é doentia. A gente vai falar sobre isso no próximo sábado à noite. Mas o texto está falando de um amor de Deus assim, imenso, profundo, um gozo, sabe? Como quem não está se aguentando porque está ardendo lá dentro de amor. Arde. Não sei se você já teve essa experiência, mas tudo ou toda experiência que eu e você podemos ter a respeito disso, ainda não consegue se equiparar ao que Deus está falando. O texto que estabelece a base para a gente, o Deus que tem zelo pelo seu povo, e essa é a nossa identidade, está dizendo aqui para a gente o seguinte: Deus, com o seu coração, Ele arde de amor por nós. Ele arde de compaixão pela sua vida. Deus, como quem está explodindo de amor, explodindo de grande compaixão e misericórdia. É uma aliança que Deus fez conosco de uma maneira tão profunda, antes de haver céus e terra, uma aliança que Deus fez conosco na eternidade, que nenhum ser humano, nenhum poder humano, nem nenhum poder das trevas consegue quebrar essa aliança. Essa aliança que ela vai sendo afirmada na Bíblia, justamente pela expressão do versículo 8, quando o texto diz para a gente: eles serão o meu povo, e eu serei o que, irmãos? Seu Deus. Eles serão o meu povo, e eu serei Deus da vida deles. Presta bem atenção, porque Deus não está revelando aqui para o povo lá atrás o seguinte: se vocês gostarem de mim, venham para cá. Ou do tipo assim, eu estou vendendo que a sua vida vai melhorar, então venha para cá, por favor, dê um pouco de atenção para Deus, dê um pouco da sua vida para Deus, Ele já fez tanto por você. O texto não está falando isso. Não é esse tipo de relação mercadológica, não é esse tipo de relação utilitária, não é esse tipo de relação como se Deus pudesse ser um objeto que a gente está vendendo para as pessoas, porque se adquirir esse objeto, a sua vida vai melhorar. Essa propaganda, esse marketing, é o marketing dos ídolos. Não é o marketing, não é a propagação do evangelho bíblico como a gente está vendo aqui. Propagação é uma sentença muito clara. Deus ama você. O coração de Deus arde de amor pela sua vida. E a tal ponto que Ele na eternidade resolveu dar o seu único filho para ser morto numa cruz, a cada sangue que foi derramado naquela cruz, para poder pagar o escrito de dívida que era meu e seu.
O Deus que não pagou uma conta, porque tirando um dinheirinho da conta bancária, ou assinando um cheque para alguém, ou passando um cartão de crédito. Mas um Deus que nos ama tanto, que Ele pagou a conta, sendo encravado numa cruz, no meio do Império Romano, a maior e pior morte de todas da humanidade. Ele ama você. Deus se importa com você. Deus não abre mão da sua vida. Se você foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, mesmo que eu e você sejamos infiéis a Deus, Ele permanece fiel para todo sempre. Deus ama você. É zelo. É zelo. Deus tem zelo por você. Isso implica dizer, irmãos, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, que é um amor que constrange o nosso coração. Constrange. Só porque Deus não nos deixa à mercê de nós mesmos, porque Deus ama a gente. Sabe por que Deus não fica feliz quando enveredamos por caminhos errados? É porque Deus ama a gente. Sabe por que Deus insiste com a sua vida, mesmo quando você não quer nada com Deus? É porque Deus ama você. Sabe por que Deus vai até o fim com você, lembrando ao seu coração que você é dele, que você não precisa entregar sua alma ao inferno, ou não precisa entregar sua alma a esse mundo? Sabe por que Deus vai até o fim com você? É porque Deus ama e Deus se importa com você de uma maneira que nenhum ser humano se importa aqui na terra, ou vai se importar. Que nenhum projeto, que nenhuma ideologia, que nenhum pensamento, que nenhum líder, que nada nesse mundo vai conseguir, de fato, preencher e expressar todo esse amor de Deus. Não cabe em palavras, irmãos. Não cabe. A gente vai traduzir esse negócio aqui para o português. Não cabe, não alcança a profundidade desse texto que está dizendo que Deus arde de amor pela nossa vida. E é por isso que Ele se importa conosco, ao ponto de não permitir que o maligno nos toque e de não permitir que nada nos arrebate das mãos do Supremo Pastor. Mas o texto continua a partir do versículo 3, o texto vai dizendo para a gente que essa presença de Deus, amorosa de Deus, essa graça de Deus, esse zelo de Deus, produz uma comunidade viva. Esse amor de Deus produz vida em nosso meio, irmãos. Vida. Produz fidelidade. Esse amor produz uma cidade e um monte santo. Esse zelo de Deus produz em nosso meio verdade de Deus, estabilidade espiritual. Uma comunidade que vive um relacionamento saudável, em verdade, em justiça, em paz, em amor. Essa presença maravilhosa de Deus produz em nosso meio a vida de Deus para ser provada, irmãos. Provada, desfrutada. É por isso que o salmista falou: provai e vede que o Senhor é bom. Para ser experimentada, gozada aqui na vida, em comunhão uns com os outros, porque é a presença de Deus quem produz isso. Mas preste atenção, porque nenhum de nós consegue produzir essa obra que Zacarias vai falar aqui de uma maneira artificial. Nenhum de nós. Se não for o amor de Deus, se não for a presença de Deus enchendo e tocando fogo na nossa vida, nenhum de nós vai conseguir viver esse negócio aqui. O mundo, que eu digo mundo, eu estou falando desse mundo que jaz no maligno, que o que impera dentro dele é o pecado mesmo, que impera dentro dele é a cobiça, que impera dentro dele são os ídolos da nossa era. O mundo que nós vivemos ao nosso redor vai tentar de todas as formas criar isso aqui de forma artificial. Isso que a gente leu e que a gente vai ler de novo a partir do versículo 3. O mundo faz isso.
O mundo faz isso criando festas, raves, baladas. O mundo faz isso precisando tomar uma para poder ficar feliz e alegre. O mundo faz isso promovendo um bocado de coisas que vão apenas afirmar a sua reputação e o seu ego. O mundo faz isso produzindo estética e entretenimento, mas não consegue produzir isso de fato na alma da gente, porque o que Zacarias está falando aqui é a respeito de um avivamento, de uma presença de Deus que toca fogo no nosso coração, para que eu e você, de forma comunitária, possamos corresponder a esse amor, vivendo a vida de Deus aqui na terra. Algumas igrejas se aventuram a querer produzir isso de forma artificial também. Artificial. Programação não produz isso aqui, irmãos. Eventos não produzem isso aqui. Estética, tipo de música, fumaça, escuro, parede preta, não produz isso aqui. Estratégias, marketing, pastores que têm MBA, parece que são CEOs de grandes mega igrejas, mas não produzem isso aqui na força do braço. Zacarias deixou muito claro aqui no capítulo 4, que não é por força, não é por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias deixou muito claro, não é na força do braço, não é com artificialidade, não é com dinheiro, irmãos. Pode ter dinheiro o que for, pode ter título o que for, pode ter conhecimento o que for, pode ter estética o que for, mas se não tiver presença de Deus, não consegue produzir isso aqui. São apenas artificialidades, superficialidades que nós criamos para tentar aparentar alguma coisa. O mundo cria e nós caímos abestalhados em tudo isso que o mundo oferece para a gente. As igrejas criam e muitos cristãos evangélicos vão rodando de uma igreja para outra, atrás dessas artificialidades. Mas Zacarias está falando a respeito de um avivamento que é produzido pela presença, pelo amor zeloso e ardente de Deus em nosso meio. Então veja o que ele diz a partir do verso 3, essa presença de Deus que produz uma comunidade viva da justiça de Deus, da verdade de Deus e da paz. Primeiro ele diz, Jerusalém será uma cidade fiel e santa, versículo 3. Quando ele está falando fiel, aí a palavra no hebraico é verdade. E a palavra verdade no Antigo Testamento, no hebraico, não é um conceito. Não tem a ver com uma ideia. A palavra tem a ver com estabilidade. Estabilidade é o contrário de quê, irmãos? Estabilidade é o contrário de quê? Instabilidade. O que ele está falando aqui é que essa presença de Deus é o que produz uma cidade estável, não uma cidade instável. E quando ele está falando de cidade, ele não está falando, quando está falando de Jerusalém, da cidade de Deus, do Monte Sião, do Monte Santo. Ele não está falando de um lugar geográfico, ele está falando da nossa história, da nossa vida. Essa presença de Deus não produz um povo instável, que entra e sai, que vai e vem, que fica na sua vida espiritual de altos e baixos. Não está falando a respeito disso. Está falando a respeito de uma vida estável, de crescimento, de progresso, de ânimo para a glória de Deus. Essa presença de Deus produz santidade. A santidade de Deus, a beleza da santidade de Deus em nosso meio no versículo 3. Versículos de 4 a 6, o Zacarias vai falar assim: essa presença de Deus produz segurança e alegria. Ele fala, os velhos vão se encontrar nas praças, as crianças vão brincar nas praças. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas e elas vão ali brincar. O Zacarias está relatando para a gente um tipo de ambiente seguro e alegre. Uma bênção, irmãos, não é não? Duas coisas que o mundo mais busca, especialmente na nossa era: segurança e alegria. Ele fala, é essa presença de Deus que produz segurança, estabilidade. Um povo que vai habitar
seguro. Os velhos vão se sentar assim nas praças, cada um levando o seu arrimo, por causa da muita idade. Mas não vão estar murmurando da vida, vão sentar e vão ver as crianças brincando, pulando de um lado para o outro. Zacarias está relatando para a gente aqui um ambiente de muita felicidade, de muito gozo, de muita presença de Deus. E que o que importa aqui não é o que a praça oferece, não é a programação que a praça oferece, não é o evento, não é a barraca que tem lá no meio da praça que é animada, não é o fulano que vai estar lá na praça que faz o negócio valer a pena. O que o texto está falando para a gente é que a presença de Deus é um negócio tão gostoso, tão legal, que a gente vai estar lá festejando alegremente, seguros sob a mão de Deus, a presença de Deus de uma maneira tão legal, tão alegre, tão feliz, independente de qualquer coisa. O que vale mesmo é estar junto, o que vale mesmo é estar servindo, o que vale mesmo é estar trabalhando, o que vale mesmo é estar se dedicando, o que vale mesmo é estar consagrando a vida, o que vale mesmo é estar servindo ao outro, o que vale mesmo é estar entregando, consagrando a vida e desfrutando do que Deus tem dado para a gente. É muito diferente do nosso meio, irmão. Sabe por quê? Porque ao invés de estarmos inundados com o amor ardente de Deus, estamos muitas vezes inundados com o nosso ego, com a nossa vida, com os ídolos da nossa alma, com a nossa arrogância. E não queremos frequentar a praça de Deus. Muitos estão pulando de igreja em igreja e não se firmam, não querem se envolver com a igreja, querem apenas estar sendo servido de uma igreja ou de outra. Muitos não querem desfrutar, se deixar desfrutar dos momentos alegres e também dos momentos tristes e difíceis que faz parte de toda estrutura humana. Não querem, não quer mais. Se for fulano eu não vou, se for Beltrano eu não vou, se for a programação assim eu não vou, se só tiver velho eu não vou, se só tiver novo eu não vou. Que é isso, irmão? Que história é essa? O texto está falando para a gente de um ambiente que está velhos e crianças brincando, se confraternizando. Será que é possível isso? Ou tem que ser assim, criança de um lado, adolescente de outro, jovem de outro, não sei o que de outro, casado de outro e por aí vai. A presença de Deus produz uma comunidade viva que está festejando a vida de Deus na praça, brincando alegremente. Não com entretenimentos artificiais, mas brincando porque tem a alma satisfeita e completa por Deus, a ponto de conseguir sorrir, olhar no olho do outro e brincar. Ser feliz, brincar com as pessoas, trazendo pessoas para perto. É a presença de Deus, irmãos. Eu não nasci num lar evangélico, não fui criado dentro de igreja. Eu conheci Jesus aos 13 para 14 anos de idade, num acampamento, temporada. E o que mais marcou a minha vida foi exatamente isso aqui. Quando passei aquela semana na temporada, no acamp, eu lembro quem pregou, mas eu não lembro os sermões. Não lembro. Um sermão eu não lembro. Mas eu sei que Deus estava falando comigo através da palavra, eu creio nisso. Mas o que estava mexendo e me quebrando por dentro era ver esse tipo de comunidade, esse tipo de alegria, esse tipo de vida que não era artificial, era promovida pela presença de Deus em nosso meio, ou naquele meio lá atrás. É assim, irmãos. Mas o texto continua, versículo 9, ele continua, por favor, olha aí. 7 e 8, primeiro, ele diz, versículos 7 e 8, Zacarias fala assim: haverá salvação para os que estão longe, aqueles que estão longe virão, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade, em estabilidade e em justiça. Essa justiça aí, ela é a justiça interior. É aquela que é a afirmação de Deus ao nosso coração, dentro da gente. Ele fala, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Essa comunidade promovida pelo amor de Deus é uma comunidade que alcança os dispersos com a salvação de Deus. Ele continua, versículos 9 em diante, acompanhe comigo. Esse tipo de comunidade produz edificação da casa de Deus. Eu quero trabalhar para Deus. Eu quero me envolver com o reino de Deus. Eu quero me envolver em algum ministério. Eu quero discipular alguém. Eu quero poder, de alguma maneira, colocar um tijolinho nessa casa. Eu quero me envolver com esse negócio.
Presença de Deus gera isso. A partir do versículo 9, ele vai dizendo assim: sejam fortes, irmãos. Não fica com a mão fraca. Não fica com o joelho trôpego, como Hebreus fala lá na frente, capítulo 10, dizendo, não é assim, não é neles que a alma do Senhor se compraz. Não é de gente que põe a mão no arado e olha para trás, não é assim. Não é de gente que está desanimado, não é assim. Não é de gente que está se protegendo, dizendo assim, eu me amo e eu não quero mais me envolver com nada que vai trazer algum tipo de disposição ou sofrimento, eu me amo demais. Não é assim, ele está falando, sejam fortes, irmãos, se envolva. Para de ficar se achando importante demais e se envolve por causa do amor de Deus, porque é esse amor e essa vida de Deus que produz uma comunidade envolvida em serviço, atuante, trabalhando, que se gasta pelo reino de Deus e pela edificação do corpo de Cristo aqui na terra. Então ele fala, sejam fortes, irmãos, se envolvam com a obra de Deus, versículo 9 ao versículo 11. Versículo 12 e versículo 13, você pode continuar aí olhando. Ele fala, a presença de Deus é de uma maneira tão forte, tão cativante, que muitas vezes há até prosperidade. Prosperidade. No trabalho, nos recursos, nas atividades que a gente faz. Irmãos, nós não somos de uma teologia do mérito que diz assim, se você entregar para Deus um dinheiro, Deus vai lhe dar em dobro. Se você estiver na igreja todo dia, Deus vai fazer você ficar rico. Se você fizer isso, Deus vai... Não é isso, não. Mas, irmãos, nós temos um Deus que abençoa o seu povo. Ou não é? Amém ou não, irmãos? Deus abençoa. E Ele está falando aqui, eu vou dar sementeira de paz para vocês. A vida dará o seu fruto, irmão. Sabe o que falta muitas vezes no nosso trabalho? É essa dependência de Deus. Nós temos um Deus que abençoa. Nós não temos um Deus irado, nós não temos um Deus que está contra nós, nós temos um Deus que é a favor de nós. De tal maneira que Paulo vai dizer, se Deus é por nós, o quê? Quem será contra nós? Então a tese, a base é, Deus é um Deus que abençoa o seu povo. Deus é um Deus que está com o coração assim, ardente de amor por você, que cuida da gente, é um Deus que abençoa. Então versículos 12 e 13 vão dizer para a gente também a prosperidade na terra. A terra vai dando o seu fruto, as coisas vão melhorando, vamos dependendo de Deus. Muitas vezes Deus vai abençoando a vida da gente de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É assim que diz a palavra do Senhor. Muitas vezes Deus faz infinitamente mais do que o que? Tudo que pedimos e tudo que pensamos. Deus nos surpreende com a sua presença. Deus é Deus que nos abençoa. Ele é o nosso provedor. E essa presença de Deus em nosso meio promove isso. Promove também a bênção de Deus nos negócios, a bênção de Deus nos estudos, a bênção de Deus na família, a bênção de Deus no seu trabalho, a bênção de Deus na vida da gente. Aquela expressão que aparece tanto no Antigo Testamento, o Senhor era com ele, o Senhor era com José, o Senhor era com Davi, o Senhor era com ele, o Senhor era com ela, o Senhor é conosco, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Zacarias fala, essa presença de Deus traz bênção também para tudo que nós fazemos. Versículos 14 a 17, Zacarias fala, essa presença de Deus promove em nosso meio relacionamentos saudáveis. Presença de Deus faz com que eu e você não fiquemos evitando irmãos na igreja, não fiquemos cozinhando eles por trás, não fiquemos tratando de uma maneira diferenciada, simplesmente por causa de uma opinião, de uma visão, ou de uma atitude, sei lá, de um jeito diferente do meu, que gosta de uma música diferente da minha, que gosta de sei lá. Ele está falando, vivem relacionamentos de unidade, vivem relacionamentos saudáveis, que podem falar a verdade um ao outro, mas são a favor da paz, da abundância da presença de Deus, da shalom de Deus em nosso meio.
Então ele fala, a presença de Deus promove relacionamentos saudáveis, de verdade, de paz, de justiça, de graça, em que ninguém precisa estar jurando falso para o outro, mentindo para o outro, falando mal do outro, criticando o outro, mas pode sentar junto em Cristo e resolver a vida. Porque o amor de Deus em nosso coração se torna maior até mesmo do que as nossas diferenças. Zacarias está falando isso. E perceba que a visão de Zacarias não é da igreja evangélica brasileira no século 21, mas ele está falando a respeito de uma visão que ele teve de Deus. Deus deu a ele uma visão, Deus deu a ele uma palavra, e o cenário que ele está vendo é uma praça cheia de gente curtindo, sorrindo, numa felicidade verdadeira. Crianças aos mais velhos, sorrindo e brincando, e vivendo a vida de Deus em plena unidade e comunhão, em plena paz e justiça. Então ele fala, é a presença de Deus que promove em nosso meio relacionamentos saudáveis, discipulado. Presta bem atenção, se tem um irmão aqui do seu lado hoje à noite, que não conhece Jesus, e ele vai embora, e você não fala com ele, não abraça ele, não chama para estudar a Bíblia, que amor é esse, irmão? Que amor é esse? Que graça é essa? Que acolhimento é esse? Se tem gente ao seu redor passando por necessidade, algum problema na família, alguma palavra de consolo que está precisando, sei lá o que for, e você olha e vira o rosto. Não é esse relato que Zacarias está falando, é um relato de gente que está envolvida um com o outro em verdade, em paz, para abençoar a vida um do outro. Será que a gente não pode reavaliar situações no nosso dia a dia? Aquela vida devocional que foi ficando para trás, porque tem prova, tem trabalho, tem tarefa, tem que acordar cedo, tem academia, tem que fazer o almoço, tem que lavar os pratos, já sai de casa com 45 malas, porque uma do almoço, outra para trocar de roupa na academia, outra para não sei o quê, aí à noite vai ter ainda alguma coisa que você vai fazer, e chega em casa esgotado, não consegue mais falar com Deus, consegue sim encher a mente e a alma de televisão, de tanta coisa, música. Será, irmãos, não dá para a gente olhar e pensar, Deus, o que é que está faltando aqui dentro? Vou dizer a você, irmão, não está faltando disciplina não. Em nós não está faltando disciplina. O que falta dentro de nós é a presença de Deus. O que falta em nós é gozo por estar com Deus. O que falta em nós é expectativa em Deus. O que falta em nós é realmente gostar de estar na presença de Deus junto com os irmãos. Não é disciplina não, irmãos, mas é esse gozo, é esse deleite, é essa esperança, é essa expectativa que faz com que a responsabilidade e a obrigação se tornem prazerosas para nós, uma delícia estar na presença de Deus. E ele conclui no versículo 22 e 23, dizendo assim, a presença e o amor do Senhor são contagiantes. Esse é o terceiro ponto e eu quero encerrar aqui. Geralmente, quando se fala sobre alcançar perdidos, se fala da gente ir lá. Vai lá, ide e fazer discípulos. Vão e façam discípulos. Ide e pregar o Evangelho. Vamos lá. Vamos sair das quatro paredes. Vamos sair. Só que Zacarias está falando o contrário. Zacarias termina essa palavra que ela é de Deus, porque o tempo todo ele está falando assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Ele está deixando claro que essa é uma palavra que é de Deus. Zacarias está falando assim, quando a presença de Deus for tão forte em vosso meio, quando a presença de Deus for tão forte nessa comunidade, as pessoas ao redor vão pegar na gola das suas vestes e vão dizer assim, eu quero participar desse negócio. Porque a igreja é essa comunidade viva de Deus que alcança o mundo. A igreja é essa hermenêutica de Deus no mundo. Ele fala, os ímpios, aqueles que não conhecem Deus, serão de uma maneira tão forte atraídos, tão forte contagiados, que eles vão pegar você ali na frente da igreja e dizer assim, como é que eu faço para participar desse corpo? A igreja é a vitrine de Deus, é a comunidade que está expressando o reino e a luz de Deus no reino das trevas.
Então Zacarias está falando, a presença de Deus vai ser tão forte, mas tão forte, que não é só a gente que vai sair para evangelizar, a gente que vai sair para discipular, mas ele está falando, pessoas vão chegar, como pessoas têm chegado aqui todos os domingos, sedentas por Deus, sedentas, querendo realmente uma palavra de esperança, querendo realmente ter a vida tocada e transformada por Deus, reestruturada. Mas muitas vezes são pessoas quebradas, famílias quebradas, desestruturadas, bem diferente, talvez até da sua, que foi uma família evangélica, que tem todo o palavreado evangélico, que tem todo o cacuete evangélico, e a pessoa chega no nosso meio com um bocado de costume, de vício, de coisa estranha, e você começa a colocar de lado essa pessoa. Ele está falando de um acolhimento, de gente que está vendo Deus na nossa vida e está dizendo, eu quero, e a nós cabe acolher, discipular, caminhar junto para a glória de Deus. A gente está saindo aqui toda sexta-feira para evangelizar, você está convidado a vir, mas Zacarias não está falando disso. Zacarias está falando de gente que está ao nosso redor, vendo Deus na nossa vida de uma maneira tão forte, que vai interrogar você, vai dizer assim, como é que eu faço para viver isso? Eu não encontro isso nas programações, eu não encontro isso nos entretenimentos, eu não encontro isso na vida fitness, eu não encontro isso nas comunidades alternativas que o mundo produzem, eu não encontro isso. Como é que eu faço para conhecer esse Deus que é tão vivo e operoso na sua vida? Zacarias termina dizendo que os povos ao redor de Israel vão segurar na camisa, segurar nas vestes, vai dizer assim, onde está o teu Deus? Eu quero caminhar contigo, eu quero conhecer esse negócio. Sabe o que acontece, irmãos? É que esse sermão não termina dizendo para mim e para você, que você e eu temos que fazer isso ou aquilo. Mas esse sermão termina voltando para o início, convidando a mim e a você a provarmos do amor do Senhor, do zelo do Senhor, do amor ardente de Deus, que promove em nós uma comunidade viva, que alcança o mundo ao nosso redor, a começar aqui dentro, as pessoas que estão ao seu redor, ao nosso bairro, ao lugar onde você mora, estuda, trabalha, até onde Deus quiser levar a gente. Provar da bênção, do amor e da presença de um Deus que você não vai encontrar numa mesa de bar, numa festa, numa roda de amigos, nem muito menos na televisão, em nenhum pacote de entretenimento, mas de uma presença de Deus que promove a vida de Deus em verdade, justiça e paz. De uma maneira tão grande que a justiça de Deus transforma as nossas pegadas em caminhos, como nós lemos aqui no início, Salmo 85. Transforma nossas pegadas em caminhos. Amém. Vamos orar? Você pode fechar os olhos. Será que você consegue essa noite vislumbrar o grande amor do Senhor pela sua vida? Deus olhando nos seus olhos, dizendo quanto Ele se importa com você, a ponto de não estar feliz, quando muitas vezes o nosso coração se entrega aos ídolos, se esconde, se promove, se ama, se protege, se fecha no seu mundinho. É porque Deus ama você. É porque Deus se importa com você. É porque Deus tem planos maiores para nós. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos. Será que você consegue hoje olhar, sentir, perceber o grande amor do Senhor pela sua vida, a ponto de dar o seu único filho? O amor que nos constrange. Paulo diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram,
E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aquele que por eles morreu e ressuscitou. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, Deus é Deus de reconciliação, e estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. Por isso, você e eu somos agentes, embaixadores de Deus, agentes dessa reconciliação no mundo, porque o amor de Cristo nos constrange. Senhor, só podemos dizer a Ti, Deus, toma a nossa vida. É um trapo de imundície. Parece um copo descartável, assim, uma coisa fraca, pequena. Deus, muitas vezes não conseguimos nem ficar em pé. Não temos nada em nós mesmos, Senhor. Nada. Só insegurança, o medo, as mentiras que a nossa mente criou para nos enganar, os nossos próprios pecados que nos atrapalham tanto, Senhor. As feridas na alma que muitas vezes fecham os caminhos dentro da gente. Oh Deus, mas assim estamos no Teu altar. Podemos hoje à noite consagrar e entregar-nos ao Senhor, ao Teu grande amor, Teu grande poder, Tua presença, Tua graça, Senhor, em nosso meio. Oh Deus, nos abençoa, Pai. Nós precisamos tanto de Ti, tanto, Senhor. Promove essa presença viva em nosso meio. O Revolution Sexta, os adolescentes dessa cidade que estão perdidos, venham, conheçam o Teu grande amor. Os jovens perdidos, venham. Famílias que estão quebradas, venham. As crianças abandonadas, perdidas, venham. Ó Senhor, aqueles que estão divorciados, muitas vezes até desamparados, mães solteiras, venham. Aqueles que estão solteiros e muitas vezes não encontram abrigo comunitário, venham para buscar ao Senhor. Os idosos, as pessoas de mais idade, venham atraídos pela Tua presença, Senhor. Promove em nosso meio esse poder, esse avivamento, ó Deus, trazendo gozo, satisfação à nossa alma, pelo Senhor, pela Tua glória, em nome de Jesus.